3, Cameraman! É assim que se faz um filme! Ah! Valendo! Sempre quis fazer isso, tá ligado? O diretor sempre faz, eu sempre quis fazer isso. Aê, Lupá! Chegou sua vez, hein, mano? Chegou meu dia, chegou meu dia. Chegou meu dia. E aí, mano? Senta aí, ó. Que é isso aqui, tio? Isso aqui é... Depois de 27 anos, fraturei, mano. Faturou? Fraturei. É a vaca? Foi lá na vaca, mano. É? Tô pensando até em mudar pra trilha do touro, né, mano? Que tá derrubando os vagabundos. Então, aí... Derrubou o Bião, derrubou eu. Você nem comprou um lote, isso aí foi reintegração de posse. Foi uso capião, né? Deu uma trinca aqui, ó, no rádio, né, meu? Na ponta do rádio, trincou, mas não chegou a lascar assim. Deu uma trinca boa, o médico falou que não ia precisar de cirurgia. Falou, ó, parte boa que você não vai precisar de cirurgia. E tô aí, cara. Mas como foi o rola? Conta pra nós aí. O rola foi o seguinte, tava normal, cara, descendo bem, indo bem, tá ligado? Na base, os caras ficaram lá em cima, tava o Guera, tava o Renê, tava o... Tá com a colinha aí. Ah, tinha uma galerinha, o Maradona. Caraca, Tava você tá uma galera resgatando lá, esse cara, hein, tio? Esse aí eu tirei do ostracismo e voltou pra ativa, tá ligado? Não. E aí eu desci, cara, normal, na boa, aquele último cucuruco ali da vaca ali, porque os caras ficaram falando, não, você veio a milhão e foi lançado, mas não é, eu já conheço ali. Então eu vim na moral, passei e eu caí pra vala. Eu acho que o meu erro, na hora que eu tentei sair da vala, tá ligado? Uma roda ficou aqui e fez assim, me empurrou pro outro Aquele lado. X ali. Vixe, nessa daí eu já fui cair lá embaixo, cara. E aí eu pus a mão, né, Bardeira? Só que a minha intenção era dar uma cambalhota. Minha perna ficou presa na bike. Então eu fiquei assim, ó, parado, não cheguei a... E aí já zoou. Vamos no padrão entrevista dinossauro, começo, quando o Lupa teve o contato com as duas rodinhas, pneuzinho. Não, foi engraçado, né, cara? Que eu morava aqui no Horto, aqui perto. E aí meus pais mudaram, né, pra Guarulhos. E eu lembro até hoje que meu pai e minha mãe me levaram na Eletro, Jumbo Eletro. E aí ele falou assim, só dou um presente. Você quer a BMX ou você quer o Falcon? Preferiu o Falcon? Preferi o Falcon, primeira vez, cara. E aí, Olhos de águia. Olhos de Botãozinho aqui águia. atrás Na que- propaganda ele voava, tinha um helicóptero atrás. Puta, Pô, animal. não durou 2 meses, né, mano? Aí o Falcon perdeu o braço e eu fiquei andando a pé. Mas aí no outro ano, aí uma outra data, não sei se era aniversário, dia da criança, aí eu ganhei a BMX, que era aquela de tanquinho. Muita gente pensa que a BMX todas eram de tanquinho, mas não, tinha a versão standard e a versão luxo que era com tanquinho. Qual que era o diferencial? A outra vinha pelada, pode crer. vinha sem o tanque e tal, parecia a Pantera. Pode crer. Aqui que É. é tanque, eu sempre achei que era Pantera. Não, a Pantera veio depois. Foi a sua primeira bike? Foi Não, eu não lembro onde eu aprendi, mas eu lembro que essa bike quando eu ganhei eu já sabia andar. essa? Pode crer. E o engraçado é que lá em Guarulhos era rua de terra. Ah, isso foi em Guarulhos, né? É, então eu nunca andei no asfalto. Meu sonho era andar no asfalto, cara. Aí eu Da hora. curtia aí na quadra da escola, andar com a bike que era mais parecido, tá ligado? Pode crer, lisinho. Aí roubaram. Um maluco roubou a bike lá, fiquei sem bike. A gente voltou pra cá, Tremembé. Fui morar no Tremembé de novo. E aí eu ganhei a Caloi Cross. Pode crer. Isso daí, tipo, começo dos anos 80 ali. A Caloi Cross que o Fabinho Gouveia falou. Que todo mundo fala da Caloi Cross, da Extra Light. Extra Light, é. Né? Não, mas era aquela vermelhinha, de ferro, a primeira, os manetes preto Tô ali. ligado. Ganhei essa daí. E aí que começou o lance mais Cross. esporte, né? Porque eu não conhecia nada assim. E aí a gente começou a andar aqui, eu andava aqui na área e tal. E aí a gente começou o hortinho ali. Sério? Então, era eu, o Marçal, o Modesto, o Bilil, que é o Ricardo, e o Jairo, que morava aqui na pracinha. A gente Caraca. começou a cavar, fazer o horto. A gente fazia a rampa. Olha aí, Dedé. Olha a branquinha aí. A gente fazia a rampa, cara. Não tinha recepção. Era só rampa Só o pulo e caía no zero. caía no zero. Meu. Caía no zero, zoava tudo as bikes e tal. Quem andava com a gente lá também era o Diego, o Magu, um amigo meu. Ei, Magu, tá convidado Anda pra na você rua, vir anda na andar. rua.
Não, ele faz um cross country, pedala pra caramba aí, altos quilômetros. Não quer saber de andar com os piratas, não, tá ligado? Por quê? E aí a gente começou a andar lá e começou a evoluir, né, cara? De rampa, começava a brincar, andar aqui na frente do colégio, no Rui. O terreno em frente, que hoje é uma casona pode lá. crer, pode E a crer. gente andava lá, então tinha aula à noite, ficava lotado de gente. Então era bem iluminado, sobrava um pouquinho de luz, a gente andava à noite Caralho, lá. animal, hein? Essa eu não sabia. De calecross ainda. E lá foi a primeira Extralight que eu vi na minha vida. Quem chegou de Extralight foi o Chorão. Chegou de Extralight, todo boyzão, pá. E ainda tirou. Ele morava ali do lado, Ele né? morava na Rua do Rui. E aí ele tirou ainda, falou, ei, vocês são mó prego, eu lembro direitinho. Porque todo mundo andava com os manetes em pé aqui, né, cara? Os manetes assim, É. ó. E ele veio e falou assim, não, vocês são todos uns pregos, porque tem que andar com os manetes baixos. Abaixado É, aqui, né? aí os caras tudo na hora já Nhé. baixam. Puta, Extralight, o caramba. E aí chegou, aí foi o sonho, né? Meu? Todo mundo quis comprar Extralight, quis correr atrás. E aí a gente começou também a participar de competição. Começamos a ir para Paimbi, para a pista da Monarca. A gente ia direto, direto. Nunca fomos com nenhum adulto, cara. Só nós, assim, Vareira. Só molecada. Isso que eu acho legal. Louco, hein? Tudo pivete, ia tudo no pedal, independente. A Levava. rua era mais vazia que hoje em dia? Era mais vazia, cara. A gente ia Muito pela. mais, né? A gente ia pela Voluntários da Pátria e já era louco, meu. Porque a gente parava Decidão. na frente do Colégio Santana, e não sei quem descobriu que em frente ao Colégio Santana, o farol, quando a gente esperava, quando ele abria, a gente pegava todos abertos. Até lá embaixo. Mano, e alinhava e os caras desciam a milhão a voluntários, Puta, que velho. da hora. Com aquelas lightinhas, você é louco, cara. Irado, cara. E aí foi a época do bicicross, cara. É a época mais. Chegou a competir na Monarca? Competi na pista, competi na Copa da ANAP, não me dei muito bem lá, que era muito moleque, cheguei a passar uma bateria, mas competi sim, cara. Irado, Copa irado. da ANAP, andei na pista do Morumbi, cheguei a pegar metrô. Morumbi da Calói, né? Igual o Tinão falou, a gente desmontava a roda da frente, tirava. Daí não é mais uma bike. Aí os caras é um mandavam ferro. tirar, cara. E a gente sentava lá no último vagão com as baiquinhas, ia pra lá, pra Zona Sul e tal. Que a gente agora vendo as entrevistas com a galera, conversando. Essa época aí foi a época que moldou a personalidade da 90% dos caras que andam de mountain bike. A Os caras influência direta do BMX. do BMX daquela época dos anos 80, assim, né? Essa galera mais velha, da minha faixa etária, assim. E poucos começaram mais tarde, né? Que você vê o caso que nem do Marrom e tal, mas a galera, o grosso mesmo... Tem uma história com a Dessa Óleo época. 20 que tem uma história com a Óleo 20 Com forte. certeza, com certeza. A bike foi o seguinte, porque foi um boom nos anos 80, cara. Aí eu tava até pesquisando aí pra fazer o vídeo. Cara, foi um negócio tão impressionante que vendeu quase tanta bike que nem bola naqueles anos, assim. Caralho. Era programa de televisão, era revista, até achei uma na internet da 4 rodas. Nada a ver. A 4 rodas falando de bicicross, cara. Pra você ter uma ideia, fizeram uma revista exclusiva só falando de bicicross, cara. E só que isso aí passou, foi uma onda, uma apagando. moda, como tudo, né? E aí foi apagando, e aí a gente começou a surfar, e aí morreu, o bicicross morreu. E eu fiquei sem fazer nada. Depois parei até de surfar, fiquei sem fazer nada. E o Marçal surfava, né? Também. E ele começou a andar de mountain bike com a galera da Trosa. Aí, Cabeção, o Carrapeta, os caras já andavam. E aí eu trampava no Bradesco. Pode crer. Você lembra, né? Lembro. O caixa do Bradesco e tal. Todo certinho lá, Dedé. Aí o Marçal um dia chegou e falou, velho, os caras estão andando de bike, mano. Os caras estão fazendo trilha. Eu falei, mas que porra é essa, velho? E eu lembro até hoje, ele falou assim pra mim, é igualzinho quando a gente andava quando era moleque, só que adaptado pra nossa realidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Marçal, cara. ó, Marçal, Porque sistemático. não, era mó vibe, né, cara, quando a gente andava de moleque, assim, a galera, e isso daí que eu curtia, assim, o rolê de estar junto, a gente passar o dia junto pedalando, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Falei, porra, mano. Aí ele ficou pilhando, né, você sabe que os caras são capetinha, né, meu? E fica pá.
E aí, Lupa, vamos aí? Falei, vai, vamos aí, mano. Vou comprar uma bike. Aí eu tava com dinheiro, fui lá no Zanola, ali Por na quê? Engenheiro. Tava procurando uma bike pra comprar. Tinha Perto do lá... terminal lá, né? É isso. Lá do terminal, pode Isso. ser. E eu cheguei lá, Vardeira, aí eu vi uma Calói alumínio, assim, ó, vendendo. Azul, Levinho. oversize, com os tubos grandes, assim, mais largos, assim, né? Toda... Não tinha nada, né, cara? Era a bike rígida. Rígida. Comprei a bike. Mas o que aconteceu? Era uma época de chuva. Tava mó chuva. E eu ficava pilhando. E aí, vou mandar. E os caras, porra, não tá rolando. Nem pior que eu nem andei com a bike na rua, nada. Fiquei com a bike parada, olhando, assim. Um dia o Marçal me ligou e falou, mano, vai rolar hoje. Só que é hoje à noite. A trilha? É. E eu tava 2 semanas. Já foi esperando. à noite logo de É, cara. tava 2 semanas, cara, esperando. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas qual que é? Ele falou, ó, você tem que comprar um farol, né? Aí eu fui lá no Eduardo, comprei aquele que tinha uma... Igual submarino, bagulho de Isso, submarino. Isso, tinha uma prisilinha assim, né? Amarelo e preto, tinha aquele mais assim amarelo. Meti no alumínio lá, velho, e subi com os caras, velho, à noite. Comprei a pilha do gato, lembra? É. A Rayovac. Everett. A pilha do gato. Comprei essa aí, fui. Chegou no macaco, entramos no macaco, eu todo empolgado, mano. Buf! Já tomei um rola, já caí lá no meio, velho. Ô, e eu não sabia pra onde os caras tinham ido, comecei a gritar, ei, Marçal, ei, cabelo. Ninguém, os caras foram tudo embora. Aí que caiu a ficha, cara, que eu fui aprender qual que era o esquema, que os caras não era passeio, né, velho? Nunca foi passeio, né, cara? E os caras foram embora e eles só paravam em determinados lugares pra esperar os outros, assim. E falei, porra, não vou ficar pra trás, cara, à noite sozinho, no meio do mato, cara, com aquele farolzinho vagabundo, né, velho? E aí fui, cara, e nesse rolê foram 4 rolas. Fizemos as aranhas ainda, e no final das aranhas já não tinha mais farol nenhum, já tinha miado, gato. Puta, meu, mas foi legal, cara. Foi legal e depois eu não vi a hora de fazer de dia, né, Valéria? E, na real, essa da noite não valeu por nada, porque quando eu fui fazer de dia, Era outra trilha. é outra trilha. Era cara. outra trilha, pode crer. Era outra trilha. Daí você começou o cinema, começou pra filmar. Não, aí começou a rolar as trilhas, eu comecei com alumínio, e até a filmagem rolou uns anos, né, meu? Nessa época eu já tava de S-Bike, lembra da S-Bike? Pode crer. Que era um cano só, o Cabeção, Vermelha, bike vermelha, né? que depois o Cabeção falou que comprou ela pra andar na chacrinha e tal. E aí eu tava dando um rolê... Depois do alumínio de 14 bike, foi isso? Depois do alumínio eu catei Pode S-Bike. E aí eu tava dando um rolê um dia lá, olhei para meio do mato, assim, pá, vi um louco lá, né, cara, de câmera na mão, com uma lente grande angular vermelha. Falei, que esse louco aí, velho, que esses caras estão fazendo? E era o Mauricinho, né, cara? Caraca. O Mauricinho com aquela câmerazinha VHS dele. E aí ele tava começando a gravar para fazer o Lost Bullet, o primeiro. Irado. E aquilo, de certa forma, marcou, né, cara? Fiquei olhando assim, falei, pô, que da hora. Eu sempre gostei desse negócio, assim, de imagem. Desde moleque, assim, eu fazia cineminha de caixa de sapato, tá ligado? louco. Ficava projetando com monóculo. Aí eu fazia, punha lâmpada, ficava projetando figurinha de ping-pong, block, que eu colava assim as tiras. E ficava projetando na parede, fazia cineminha, fazia animação com lápis, assim, sabe? Movimentando. De papel. De papel, é. Então, cara, eu sempre gostei disso. E aí, o dia que eu vi o Mauricinho fazendo o vídeo, falei, porra, cara, é possível, né, cara? É uma coisa real. Dá pra eu fazer isso daí. E aí eu fui... Mas só que na época não tinha nem intenção. Achei legal. E o vídeo mesmo veio rolar em 95. Mas daí o Mauricinho chegou a lançar um vídeo. Lançou. Você chegou a ver? Antes de você começar a fazer, você chegou a ver o do Mauricinho? Não. Lógico. Antes de começar a produzir, tinha o Lost Bullet. Pode O crer. Lost Bullet, inclusive, o primeiro Lost Bullet tem uma imagem minha descendo lá com a S-Bike. E a imagem mais antiga que eu tenho, que é com a S-Bike, é ainda no garfo, cara. Pode Toda crer, dura ainda pode descendo lá. O meu tio, que é o Ercinho, ele veio de Portugal, ele morava em Portugal. E aí ele veio passar uns dias aí.
E ele trouxe essa câmera aí, ó. Pensei que você tinha buscado no Paraguai. Não, essa câmera aqui ele trouxe. Essa foi a primeira. Essa aqui é a primeira. Você filmou, qual filme você fez com essa? Essa aqui eu fiz o Piratas. Piratas? É. E é o seguinte, essa câmera aqui, cara, ele veio e... Falei, ô tio, deixa eu usar aí, deixa eu dar um rolê com ela aí. E eu peguei ela e levei pras trilhas, velho. E aí, o que eu fiz, cara? Logo no primeiro dia que eu fui andar, praticamente, eu amarrei ela aqui, assim. Você é louco. Você amarrou no quadro. E eu amarrei a câmera no do seu quadro a câmera do meu tio e fui andar no mato, cara. E a primeira aí tem essa imagem, Cê é né? louco. Tá andando lá nas trilhas, mal pega, embaixo da cachoeira. Ele descia pra cachoeira e tinha aquela opção de vir por baixo, lembra? Era da casa, né? A trilha da casa. Isso, em vez de ir por cima ali pela escadaria, a gente ia por baixo. Então é ali, tá eu, Finado Louco, o Di e o Macarrão, o Pio. Pode crer. Então talvez é a primeira imagem, Presa. primeira pessoa ali, sabe? Assim, estilo que hoje em dia todo mundo faz. Nossa. E aí eu gravei essas imagens, comecei a gravar o Piratas com ela, mas assim, um dia talvez fazer um vídeo. Só que o que acontecia? Essa câmera aqui, ó, como ele veio de Portugal, ela é outro sistema de cor. Então ela parecia tudo preto e branco para mim. Gravava tudo, eu só assistia preto e branco, preto e branco, preto e branco. Falei, porra, mano. Então eu tive que pegar essas fitas e mandar para um outro cara numa produtora lá na Zona Sul e o cara transcodificar, velho. Passar para a OM, que é o nosso sistema aqui, para eu poder ver colorido, tá ligado? Caraca. E aí, porque aí meu tio ia voltar para Portugal. Só que aí ele acabou gastando mais, eu acho que ele tinha, e ele falou, porra, tal. Falou, vende a câmera pra mim, eu compro ela de você, aí te dou uma grana, tal. Beleza, aí eu acabei ficando com ela. E aí continuei fazendo as imagens pro Mas pirata. você estava captando imagem sem intenção de fazer um filme, por enquanto. É, sem intenção. Só pra ver Porque a tesão de filmar. É, cara. a câmera tava na mão e o Mauricinho já tinha lançado o filme, mas o Mauricinho pegava e pagava. Ele ia lá numa produtora, ele pagava pro cara, o cara lá, aquela Editava. Ilha Seca, lembra, meu? Que era 2 Corte videocassete, corte seco, e editava ali do lado do cara. Então você não tinha muita opção. E nessa época eu acabei saindo do Bradesco, tá ligado? Pedi as contas, saí fora e falei, porra, meu, vou editar esse filme aí. Só que eu fui na produtora, o cara me cobrou uma grana e você não tinha muita... Liberdade. Exatamente, você não tinha liberdade, não podia Ele ficar queria fazer do jeito opinando. dele, né? É, Tá você não acelerando, tinha... vai. E você tinha que fazer muita decupagem, ficar assistindo. Aí você fala, essa cena é legal, mas não tinha como você testar, né, velho? Essa com essa vai combinar. Aí um dia, não sei, cara, o que me deu, velho. Eu falei assim, meu, eu quero editar, eu mesmo, fazer meu filme, né, meu? E aí eu peguei, não sei quem me falou, se eu li alguma coisa, alguma revista, de placa de vídeo. Ah, placa de vídeo... Mas você já tinha computador nessa época? Não, tinha nada. Meu, isso daí foi em 95. Aí eu peguei, falei, meu, deve dar, né, meu? Vou pro Paraguai. Vou comprar um computador e vou comprar a tal da placa de vídeo e vou começar a editar. Só que ninguém fazia isso, cara. Ninguém, Vardeira. Tinha um vizinho lá, que era sacoleiro profissional, e aí fui com o cara pro Paraguai. Comprei um computador, chamava... Lá também? Lá. Comprei um Pentium 100 e achei lá uma tal de placa Miro, chamava. Eu não sabia nada, cara. Não tinha nunca visto ninguém fazer isso. Não tinha internet praticamente para você pesquisar. O livro que veio era tudo em inglês, meu, não sabia nada. Até eu saber fazer o negócio virar, cara, demorou quase um ano, entendeu? Deu mexendo e Você tal. foi fuçando, Fui estudando. fuçando sozinho, pegava, editava, fazia uma abertura. Só que quando eu ia assistir, era preto e branco. Toda vez. Caraca. Preto e branco, preto e branco. Mesmo depois de eu usar a fita colorida, que eu já tinha transcodificado, entrava colorido, eu via colorido no computador, mas quando eu ia voltar Você para salvava. preto e branco, cara. Então eu fiz 3 aberturas diferentes pro Pirata. Não foi uma só. Então as outras 2 eu perdi, e aí eu acabei, quando eu acertei que eu fiz a terceira. E aí eu fui fazer o vídeo, editar o vídeo, entendeu? Você tem o Piratas ainda? Tem, tá guardado aí. A gente foi 2 Piratas, é isso? Foram 2. Piratas e o Piratas 2.
Certo. E o Mauricinho já tinha lançado o Lost Bullet. Ele fez Lost Bullet? Acho que ele já tinha feito 2 já. 2 Lost Bullet. Eu acho que sim. Certo. E aí- Depois você e o Dedé fizeram Cruz Credo. Depois eu e o Dedé fizemos Cruz Credo. Inclusive tinha o Oswaldo saltando de bang jump com a bike. Isso. Inclusive tem uma filmagem que o Dedé tem, minha. Sou eu editando, mostrando pra ele o Cruz Credo antes de todo mundo. Tá ligado? Lá em casa, na casa da minha mãe, eu mostrando pra ele assim. E aí é Já tem você mais na pra abertura caramba. lá. Pode crer. Mas eu lembro dessa época aí que o Lupa já, essa época ele já dominava mais, né? Não, é porque eu já tinha editado, Ele já tava tipo assim, a gente separava as imagens, de manhã eu ia lá na casa dele, separava todas as imagens e aí ele falava, eu volto amanhã. Quando eu voltava amanhã tinha uma música inteira pronta já, editada, com efeito, tudo prontinho. Eu Irado, falava, hein? nossa. E não tinha internet nessa época ainda também. Não, tava Não começando, tinha, né? tava Nessa em época, 97, é, cara. nessa época Não tava tinha meio internet ainda. engatilhando ali, não tinha Só pros vídeo. moleques hoje em dia que tinha não internet, existia mas internet. não, sabe? tinha textos, mas vídeo você não via. É, não é igual? Vídeo era Era 180. discada, a internet discada. A gente usava na madruga que era mais barato. Eu pegava o material, selecionava o material e colocava para dentro do computador. E aí eu editava até 4 minutos. Eu conseguia fazer isso, Por 4 quê? minutos. Porque não tinha espaço. Aí eu pegava. Não tinha memória? Não tinha memória, não tinha HD suficiente. 4 minutos. Era quanto isso aí? Em G, mega? Dava 500 mega, Cê é louco. 600 mega. Por quê? Porque tinha as imagens brutas, entendeu? Que eu tinha que colocar para dentro para editar esses 4 minutos. Então, aí eu pegava, comprava um CD, que era 650 megabytes. Esses 4 minutos que eu editei, eu gravava salvava no no CD, CD. aí eu deletava tudo do computador e fazia mais 4 minutos, cara. Depois você juntava todos esses 4 minutinhos num só. Depois eu pegava todos os CDs, passava pro computador para editar Caralho, o cê é filme, louco, cara. Cê é louco. E se você ver, eu fazia 320 por 240. Se você ver, hoje em dia, 1080. A resolução fica bem- Pôr aqui do lado, aqui assim, ó. Você vai ver o tamanho que é. Meu, é desse tamanho assim, ó, comparando com hoje em dia. Então, daí você acabou se tornando uma profissão isso pra você, né? Foi. Por causa dessa brincadeira, você começou a trabalhar com edição de vídeo, captação de imagem. Foi. Fala pra gente, como que foi o começo dessa parada? O primeiro trampo que eu fiz para uma outra pessoa foi o Dedé. Foi o Dedé te Cruz contratou? Credo. Me contratou. É mesmo? Fiz o Cruz Rolou um Credo. cachê, o caramba? Ô, louco! Aí foi o meu primeiro Aí, trampo, ó, cara. Dedé. Meu primeiro trampo. Depois eu editei também pro Mauricinho já o último filme que ele fez, o Dead End, Lost Bullet Dead End. Cadê esses filmes? Você tem esses Eu filmes? tenho aí. Os dois Lost Bullet você tem? Não, eu tenho esse aí. Pô, Mauricinho. Algumas partes. Por que que acontecia? Eu guardava em CD e alguns CDs naquela época também eram muito vagabundos, né, cara? E era caro o CD. Zoado, Então, entendi. hoje em dia tem alguns CDs que você olha tá transparente. Perdi. crer. Depois eu fiz com o Lizoid o Truck Drive. Pode Que crer. aí editei o Truck Drive, por Lizoid. Nós é agressivo mesmo. É. Nós é agressivo mesmo. E aí depois fiz o Gringo, lá pro Gringo. Foi meu primeiro trampo assim, Fora dos amigos. fora dos amigos, exatamente. Foi o vídeo da Saracura que os caras citaram do campeonato de 98 lá, brasileiro de Pode 98. E aí eu comecei a fazer, mais uma vez o Marçal me chamou para fazer um trampo pra Bessel. Pode crer. Entendeu? Mostrando a fabricação de prancha. Então foi meu primeiro trampo assim, profissionalmente, para uma empresa, foi esse daí, da Bessel, e daí deslanchou. Daí entrou as marcas de surf. Hoje em dia você Então, foi pra Vila Hong já, né? Várias DC. marcas. Várias. É Nós, o É programa É Nós. É nóis, foi o quando isso aí? seguinte. O piloto tinha até entrevista com o Clebinho. Clebinho é pirraia. Clebinho, piloto bom. Seguinte, o É Nóis eu fiz foi uma ideia de um programa de bike para criança, para o público infanto-juvenil. É Nós na tela. O programa de bike ação. E aí eu criei um personagem, DH, na realidade o nome do personagem é DH, lembrei agora. E eu tentei vender essa ideia para as emissoras, cheguei aí algumas aí, mas não rolou. Uma se interessou, mas queria que eu já chegasse junto com um apoio, um patrocinador, e eu não tinha na época e acabou não rolando, entendeu? E chegou a competir, Lupa? Então, Dá um Rio? cara, Chegou a competir? algumas, Vardeira. Porque assim, como eu tava lá do outro lado, né, cara? Então eu ficava mais na gravação.
mas eu competi na chacrinha. Na chacrinha tá engraçado porque... Na largadinha? Na largadinha. Tem uma cena... Tem uma cena minha andando. A primeira bateria de uma das corridas, dessa que eu participei, tá o Cabeção, eu, nasci em segundo, o Ciro e o René. E essa aí eu cheguei em segunda, eu passei essa bateria. Só que na outra bateria, larguei mal pra caramba e fiquei por último, cara. E aí desceram os caras e eu venho andando... Vai no pau, vai no pau! Vai, mano! Bati na traseira do Ivan, assim, caí sentado, assim, o Ivan foi embora, todo mundo ficou rindo. E aí só Tem essa imagem? Mas os caras gravaram tudo errado, cara. Eu acho que é o Bistecão, lembra do Bistecão? É, claro. É o Bistecão que gravou, cara. Irmão do Troza. Aí não teve repescagem, tô pra reclamar disso aí até hoje, que eu só teve 2. 40 anos depois. Só não tive outra chance, velho. Então só tem essa da chacrinha. Tem uma do saco roxo que eu corri. Então eu desci o saco roxo numa corrida meio com a suspensão sambando. Mas corri o saco roxo. Naquela famosa foto lá do Pinheirinho, que tá todo mundo lá. Eu tava esse dia. Eu lembro do Tinão me passando lá no final. O Walter foi embora, cara. Mas eu cheguei a largar bem e tal. Mas aí também nunca... O macaco inteiro também eu já corri. Vamos, Bertinho! Lupe! E aí eu corri essa daí também, cara. Aí foram, acho que só essas aí que eu me lembro assim. Eu ia com a galera, pras corridas. Eu lembro, mas hoje em dia, eu acho que hoje em dia você tá andando melhor do que você tava antes, velho. Não. Tô falando merda? Não sei, Eu Vardeira. acho que você tá andando mais forte hoje em dia. Talvez, cara, mas tô levando meio a sério. Pelo menos eu tava, né, cara? Tava levando a sério, cara. Tava levando a sério, correndo, fazendo exercício, pedalando e tal. E eu acho que é um reflexo disso, né? Quando você fez os filmes piratas, você já tinha assistido algum filme de bike gringo? Não. Só de BMX. Tinha uns que era difícil VHS, mas de mountain bike não tinha. Exatamente. Não existia filme de mountain bike. Eu lembro que o primeiro filme que a gente viu foi dos Crust. Olha a união! Cara, foi importante pra caralho isso que os dois caras fizeram. O Lupa também, além disso, cara, a trilha sonora do filme é inteira nacional, velho. Do Piratas 2 Era muito louco isso, porque a gente tinha muita influência americanizada, a gente, cara. E aí ele foi lá e lançou só uns punk rock, só cólera, olho seco. O legal também que eu falo é o seguinte, a gente não tinha mídia. A mídia especializada, depois desse tempo já tinha umas revistas nacionais, mas não chegava até nós, cara. O foco dos caras é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, o que estava surgindo lá fora no downhill. A Cantareira não fazia parte do olhar das revistas oficiais, digamos assim. Então, a gente não tinha zine, a gente não tinha revista, a gente não tinha nada. Blog, vlog, tudo isso daí de hoje em dia não existia. Então, a nossa maneira de se comunicar era essa, e era a maneira mais fácil de atingir. Mas hoje em os dia, caras. hoje em dia eu acho que a Serra é carente de alguém que faça uns filmes, velho. Claro que é. Filme, que isso em começo, meio e fim, a galera, igual se fazia, era muito louco. Não tem mais ninguém que faz, né, mano? Eu tinha também material, cara, porque tinha campeonato direto, né? Pra gente gravar. Todo mundo organizava campeonato, né? Todo mês tinha campeonato. Praticamente. A gente tava mais toda hora na trilha, né, cara? Muita gente. Falava, ó, o Lupa vai gravar e era 20 caras lá em cima na serra, cara, pra andar. Ó, tem uma filmagem lá que os caras fizeram, acho que foi o Porks. Vai ser a filmagem aí do finalzinho, vocês vão ver aí a vibe que era o rolê na serra, cara. E o Porcos do quê? Não, o Porcos tá grávida, todo mundo tá parado no meio da trilha, que deu um B.O. em alguma bike, que é o que acontecia direto, né? Vai, Porquês, vai, uhul, caralho, baba, e mó gritaria, mó zona, e era assim que era, né, cara? Hoje em dia tá mais careto. Todas as ladeiras eram uma largada, né? Era Uma largada, é aquela competição que ele pega. Era uma largada. Os caras mais forgados, que já sabia que andava mais forte, já ficava até pra trás pra deixar os caras verem que é a emoção de passar todo mundo, né? E era uma viagem. A gente não dependia de ninguém, né?
o que a gente consumia, o que a gente produzia, era tudo focado aqui na Serra, né, meu? Pode quê? As marcas que surgiram, as roupas, tinha cara fazendo peça de bike, bicicletaria. Então a gente começou a criar um movimento aqui com a nossa cara, começou a virar até autossuficiente, assim, ó, né? Não precisava da gente dar rolê, sair, então a gente ficava meio aqui, assim. A bike, ela vem de lá de trás. Quando eu era moleque, que eu andava aqui com os caras, no Horto, e moldou a minha personalidade. Os amigos que eu fiz, a minha percepção sobre o esporte, a influência que o esporte causa nas pessoas fisicamente, mentalmente, te tira de um monte de coisa ruim, te leva para um lado bom. A nossa influência nas pessoas, assim, que nem os caras falaram, Fael, o Fabinho Gouveia, fala, meu, vi seus vídeos, cara, quando eu tava começando a andar, cara, eu fico feliz disso daí, saber que a gente, de certa forma, cara, ajudou a levar os caras pra uma coisa boa, para o esporte, uma coisa legal, uma coisa que são poucos que fazem, mas é muito intenso, né, meu? Os caras são fanáticos, assim. Porra, a galera da né? Serra aí, a galera da Serra tem um puta astral, eu acho. A cena tá legal pra caralho hoje em dia, cara. Cara, eu só acho isso, que a galera pode fazer mais. Eu acho isso. Eu acho que todo mundo pode fazer mais. Eu acho que rolam poucos campeonatos. Eu acho que rola pouca coisa. Eu tô fazendo a minha parte. Eu procuro fazer isso aqui, que é o que eu posso doar. São os vídeos, um pouco dessa história, de contar essa história do nosso rolê. Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, cara, pro esporte o negócio vai crescer, vai ficar legal. Quem não pode fazer nada, vai lá e cava e dá uma enxadada, o outro dá uma meia, o outro dá uma peça velha para alguém que está começando. E eu acho que é isso daí, cara. Da hora. Andar junto, todo mundo e evoluir. Acho Vai que tirar o isso. gesso quando? Então, dia 12 agora, hoje é dia 4. 4. Dia 12 eu vou voltar lá. Dia 12 é meu aniversário. Porra. Vou fazer Pega a 48, caneta, não tem a caneta aí pra 48. assinar esse gesso aí, E porra. vou tirar, se Deus quiser. Valeu, galera. Tratores derrubando a Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando, matança, egoísmo em massa, é uma emergência, é uma emergência. Eu te ganhei! Deixa a terra em paz.